Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário. Mais um episódio do Relaciocinando, podcast que você sabe vai sempre focar em gente, porque a gente sabe que as pessoas fazem a roda girar, a gente sabe que as pessoas fazem acontecer. E não adianta ter um podcast apenas sobre negócios, dinheiro, lucro, marcas, produtos, se você não falar de quem faz realmente isso tudo rolar. E quando a gente fala de gente, quando a gente fala de pessoas, na hora que a gente faz um recrutamento, uma seleção para trazer pessoas para dentro da empresa, existe um aspecto que pouca gente olha, pouca gente fala deles, mas eles estão lá. E eles são importantes para que esse acordo bilateral ele possa funcionar, ele possa acontecer. Os benefícios. Quando a gente fala sobre uma contratação, por exemplo, é muito importante a gente entender o lado salarial, mas também é importante a gente entender o que mais que a empresa pode oferecer para fazer da vida do colaborador um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, um pouco mais proveitosa. Afinal de contas, a gente sabe, a vida pessoal não se separa da vida profissional. E a pandemia já ensinou isso pra gente. Para falar mais sobre isso, eu tô aqui hoje com a Alana Azevedo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber você. Você que veio do Rio de Janeiro para poder conversar com nós, né? Sim, sim. Cara, eu adoro quando eu vejo gente viajando para poder participar de um podcast. Eu imagino que você deva ter vindo também para umas outras coisas aí, mas eu fico muito feliz, de verdade. O olho no olho, ele é essencial. Né? Ele é muito bacana, eu prefiro do que abrir você na televisão e ficar eu conversando com uma televisão aqui e você conversando com um computador. Então, obrigado por estar aqui. Imagina. E hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Muito legal. Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. A gente se conheceu, já fiquei muito fã do trabalho, do Que seu canal, muito feliz. bacana. E o tema de falar de pessoas como o maior ativo, como a maior coisa que a gente tem no planeta, achei muito bacana. Parabéns pelo trabalho. E estou muito feliz de estar falando aqui de São Paulo, como você falou. Eu tenho uma vida híbrida, eu vivo metade no Rio, metade em São Paulo. E é isso, essa é a nossa vida, né? Ponte Mas, aérea. e tudo isso para não abrir mão de uma coisa que você falou, do olho no olho. Do olho no olho. Sim, Exatamente. perfeito. A Alana que é hoje a diretora. Se chama de diretora ou só chief? Chama de CHRO, diretora, como preferir. Vamos falar no Uhum. português, Vamos falar né? no Vamos português. popularizar, vamos falar no português. Eu Diretora de gosto disso. pessoas dentro da Flash Benefícios, uma Exatamente. empresa que é nova, né? Nova. Ela surgiu em quantos anos? A Flash tem 5 anos, surgiu em 2000, para ser mais exato, em maio de 2019, fez Ok. a primeira transação no nosso cartão Flash. E de lá para cá, acho que a gente não precisa falar muito, né? Quem está aí no É, mercado já conhece a Flash, sabe que a gente veio para mudar essa relação, dando foco nas pessoas sim. e dando também prioridade para o RH olhar as pessoas, né? Tornando o processo mais intuitivo, mais estratégico para focar no que é importante para as empresas, que são as Legal. pessoas. E quando eu gosto de começar o episódio, eu gosto sempre de vir com aquela perguntinha que é a pergunta provocativa, para já assegurar até essa pessoinha que tá aqui assistindo a gente. Até pouco tempo atrás achava-se que benefício bastava se colocar um tobogã e uma piscina de bolinha dentro de uma empresa, mas se você usasse da piscina de bolinha, olhavam torto para você, né? Exato. Esse pensamento de, eu vou colocar alguma coisa muito interessante, uma sala de descompressão aqui, e isso vai mudar, o meu colaborador vai olhar e falar, cara, eles fizeram isso por mim, isso tá mudando, as empresas estão entendendo que benefício é estratégico, que precisa de desenho, de planejamento. Sim, Felipe, eu vejo cada vez mais. Isso foi muito legal que a pandemia acelerou muito essa discussão. Mas sim, eu vejo já há algum tempo as empresas, os RHs, pensando no benefício como um dos centros do cuidado do colaborador. E eu acho que é isso que o benefício Um representa, né? cuidado, É um cuidado. sim. Só, sendo que isso é maior. Ele tem que estar dentro da estratégia da organização, porque senão fica descolado. E aí, quando você fala, muito boa a sua provocação, que fala justamente disso, né? Colocar, sei lá, uma piscina de bolinhas e quando o colaborador usava, era olhado torto. Por quê? Porque essa não era a estratégia da companhia, Sim. não estava integrada com um todo que os executivos esperavam na empresa. Então, é melhor que você dê um benefício que faça sentido para o colaborador, mas dentro da estratégia da companhia, né? Então, é importante olhar esse todo. Acho que se o todo não está casado, tem alguma coisa quebrada aí e as pessoas não são bobas. Elas entendem Exatamente, que as aquilo não pessoas não está são fazendo bobas. sentido. Isso bate em algum lugar que não faz sentido. E joga contra, na verdade, né? É um Exatamente. tiro no pé que você olha e fala, poxa,
A intenção era que o resultado fosse um e você tem um resultado completamente contrário, que é assim, fizeram de qualquer jeito, Exato. né? Fizeram para sair na mídia, para fazer marketing. Para E não aparecer é o isso. escritório lindo e Exato. maravilhoso que foi criado Exato. ali. Quantos programas, tem muitos programas bem intencionados, claro, Sim, mas às vezes as empresas fazem programas, sei lá, de estágio, de trainee, vagas afirmativas, mas isso não está dentro da estratégia. sim, Então, é importante que o RH alinhe essas estratégias e faça sim os seus programas, mas deixando eles muito com a cara da estratégia da companhia. Geralmente, quando isso acontece, isso é comprado por todo mundo. E as sim. pessoas que fazem parte disso sentem uma intenção positiva, né, de realmente estar dentro de um programa maior. Não é só uma vaga, uma cota, um benefício. É um benefício que tem um olhar para o colaborador, o olhar para a pessoa que está ocupando aquela posição. Eu acho que isso muda muito Muda. o conceito do que é um RH estratégico que se traduz, né, nas suas ferramentas, né, para chegar até as pessoas. Muito bom. E se você ainda não me conhece, permita-me me apresentar. Sou Felipe dos Santos, palestrante dessa área tão linda de relacionamento interpessoal, relações humanas. Trago para os palcos aquela menina dos olhos que é a palestra Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas, que apesar de ser um título provocativo, traz aí de uma forma leve, divertida, esse assunto, relacionamento. Se a sua empresa está vendo aquela dificuldade, talvez, entre o clima, vamos colocar desse jeito, dos seus colaboradores, será que não está na hora da gente repensar a forma como as pessoas estão realmente se conectando ou não? Também apresento o Relaciocinando, esse podcast maravilhoso que traz toda semana aqui uma pessoa diferente para poder falar, compartilhar e trazer essa riqueza de conhecimento que a gente tem aqui. Acho que a gente já está há 1 ano e meio já fazendo isso, né? E se você ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho aqui, se inscreve, compartilha esses episódios, maratona tudo. Se você quiser, traz seu pai, sua mãe, seu chefe, sua chefa. Vamos fazer desse projeto cada vez mais sólido, decolar e ir muito mais longe. E quando eu falo sobre esse lance de algumas empresas ainda não terem se encontrado nesse universo, né, e me lembra muito um caso que eu tive como agência, né, como Arte pela Arte, que trabalha alguns materiais de comunicação interna, e eles falaram assim para mim, a gente precisa fazer um manual de benefícios, porque olha só, nós temos talvez 10 anos já com esses benefícios aqui rolando e metade deles não sabem quais são. Metade deles não sabem que a gente tem esse aqui, e olha só, nem esse aqui, que é tão importante. E aí eu falei, caramba, né, que loucura. E aí você começa a perceber que não é só a tarefa do RH, né? Porque se você fizer com que o RH trabalhe para poder desenvolver uma estratégia, mas você não tem quem comunique isso, você não tem quem mostre isso como um gestor, mostre para os seus colaboradores, para o seu time, que aquilo ali é viável, é disponível para eles, não adianta nada, né? E aí, então, existe esse agregamento, né, dentro de uma empresa. Tô certo? Tô falando bobagem? Você está certíssimo, Felipe. Eu costumo dizer que um dos trabalhos maiores do RH, a missão do RH, é fazer com que os projetos, as ferramentas que são produtos do RH não sejam do RH. Uhum. Né? É muito interessante isso, porque quando a gente fala de qualquer pilar, né, do RH, sejam eles os benefícios ou uma avaliação de performance, é importante, ele não é do RH. O RH é o local em que nasce, né, o processo e o método, Sim. mas ele é da empresa, ele é do colaborador, ele é do líder. Ele não pertence ao RH. Ele não pertence. Não pertence ao RH. Ele é feito pensando nas pessoas e, claro, alguém administra isso. Então, quando a gente pensa nos benefícios, né, ainda aqui para o nosso foco, os benefícios são pensados pela área de RH que desenha esses benefícios, né, molda eles, traduz ele num produto e coloca ele numa ferramenta e disponibiliza para o colaborador. Mas a partir desse momento, ele virou uso do colaborador. E é muito importante que a liderança e o colaborador entenda o benefício, sim.
E não é algo tão óbvio, porque Sim, benefício é complexo. Quando você fala no segurável, por exemplo, que é o plano de saúde, a própria lógica por trás dele não é fácil de ser entendida. Então, causa, assim, muitas dúvidas. Normalmente, elas param na RH, tem dúvidas mil, mas a importância de falar dos benefícios e de esclarecer para as pessoas é com que elas usem na sua plenitude uma coisa que está ali disponível para elas, né? sim. Muitas vezes o colaborador não sabe que tem aquilo disponível para ele e não está usando na sua plenitude. Né? E é algo que as empresas investem bastante dinheiro, né? É Quando você verdade. fala num plano de saúde, nos benefícios, é a segunda linha. Primeira é sempre folha de pagamento, Uhum. que é a maior, mas a segunda linha costuma ser benefícios. Então, é importante capitalizar. Ai, que loucura. É, normalmente aqui, a gente evita ficar lendo a mini bio da pessoa, ficar, ela é formada e etc, ela se especializou. Então eu prefiro sempre trazer a sua rede social preferida para dentro da nossa conversa. E eu vou pedir pro Diego, por favor, colocar o seu LinkedIn na tela. Ah, legal. E aí a gente tem aqui a Lana Mendes de Azevedo, né? É a Chief People and Culture Officer na Flash. Então é a diretora de pessoas e cultura na Flash Benefícios. Esse cargo, Chief People and Culture, trabalha, então, provavelmente, não só essa questão dos talentos da empresa, como Uhum, também a cultura, né? exato. Fala um pouquinho do teu trajeto até aqui, até chegar nesse trabalho, e como que esse trabalho de cultura ele funciona, por favor. Legal, muito legal você falar isso, porque casa com o que eu já falei aqui antes, né? Eu acho que o principal missão do RH é fazer com que os projetos do RH não sejam do RH, ele é da empresa. Sim, Se ele é da empresa, ele tem que estar na cultura da empresa. Né? E isso muda completamente o conceito, na minha visão, do que é um RH estratégico, que as pessoas tanto falam hoje em dia e é difícil tangibilizar, de um RH mais operacional, mais tradicional. Eu acho que é isso, é você entender qual é a estratégia da empresa, onde ela quer chegar, traduzir isso em produtos e serviços que o RH disponibiliza para a empresa. Então, tem uma modelagem, tem a entrega de um produto, e uma vez o produto entregue, ele precisa participar da cultura da empresa. é isso. E os benefícios conversam totalmente com isso. Porque é o modo como eu cuido das pessoas tem que se traduzir nos benefícios. O que eu quero dizer? A minha empresa privilegia diversidade. Vamos Tá. colocar assim, né? Ela tem uma pauta muito forte de diversidade. Mas se o seu produto de RH não conversa com a diversidade, né? E aí eu vou falar aqui um ponto de benefícios. O benefício da Flash é um benefício flexível. Sim, Então você usa de acordo com a sua necessidade. Eu travo e tem que travar a norma sindical, que é a regra da lei. Então, a lei normaliza, por exemplo, alimentação, auxílio creche, essas coisas são travadas. tá. Mas todo o resto dos benefícios, os colaboradores usam de acordo com a sua necessidade. E aí, o que eu imagino? Vou me colocar aqui nesse lugar. E até por isso que eu trouxe o meu LinkedIn, porque eu acabei de ser mãe, sou mãe de um Ah, bebê que de um lindo. ano e um mês, e Que lindo. meu Instagram tá meio chato, só tem bebê, não tem mais nada, só Mas tem todas as bebê. fases da nossa vida precisam ser vividas, mesmo e se agora você está vivendo esse filho lindo, que ele faça Exatamente. parte do seu LinkedIn, sim, tá certo. Vou trazer ele pro LinkedIn, eu não trouxe. Tô me preparando psicologicamente para esse Tá. momento. Mas meu Instagram Ah, no Instagram. só Tem, tem um tem que ter bebê. Só mesmo, tá tem um bebê. certo. Então, acho importante que isso faça parte da cultura da empresa. Porque senão, não, a gente. O que eu já vi acontecer, até na minha história de RH? A gente, como empresa, investe muito em benefício e quando você vê lá na ponta, o colaborador não sabe como usar, não está usando da maneira mais adequada. E você pensa assim, poxa, eu invisto uma grana nisso e a pessoa não vê o valor. E aí o que voltava no RH reclamação era o pessoal assim, pô, o pessoal não valoriza o que a gente dá. Não, não é que não valoriza o que dá, a gente tem que olhar para quem a gente está dando. Acho que Exatamente. nasceu errado, né? Nasceu não pensando no meu público-alvo, né? E o bem bacana dos benefícios flexíveis é que eles têm uma flexibilidade de lidar com esse momento, né, que a gente vive Sim. na sociedade, flexível, diverso, conversa com isso, mas a gente fala disso aqui aos poucos, só para É, traduzir um pouco da cultura aqui. e aí eu vou pedir pro Lucas descer um pouquinho a tela, só para ver, assim, você já passou por algumas empresas bem bacanas, assim, né? Deixa eu ver aqui. Pode ir descendo, por favor. Nossa, a gente tem ali Hotel Urbano. Volta um pouquinho. Foi. Pode voltar um pouquinho. Temos Itaú, Unibanco, IB.
Caramba, bastante coisa, né? Em É, todos eles você foi por esse caminho do talento e da cultura, né? sempre, Então você já sempre. está aplicando isso já faz um tempo, né? Há algum Pode tirar, tempo. Lucas, por favor. O que eu acho que é importante falar aqui dessa trajetória, bem legal você falar isso, porque assim, a minha formação inicial é de psicologia. É, mas tem muito, né? É muito comum no É. mercado de RH ter psicólogas. Uhum. Então, assim, eu nasci da psicologia, sendo que desde a faculdade, eu nunca pensei em clinicar, né? Que é o tradicional da Sim, sim. psicologia, onde a psicologia é mais conhecida. Eu sempre pensei na psicologia do ponto de vista social. E tem, enfim, muito estudo, muita cadeira, muita ciência de Sim. psicologia dentro da psicologia social. E era o que mais me encantava. E o que que a psicologia social vai falar? Sobre essa relação do ser humano com a sua sociedade, né? Com essa interface. A sociedade, ela é ampla, né? Ela é Sim. empresa, ela é família, ela é, hoje em dia, tecnologia, como eu consumo tecnologia. Tudo isso é traduzido numa cultura que era o meu principal encanto desde a faculdade. Então, acabou que isso se traduziu de uma maneira bem orgânica dentro do meu processo de trabalho, Que né? legal. Então, ele sempre foi. Eu fui para psicologia de empresa, né, corporativa, mas sempre procurando traduzir esse ser humano que tem um local no mundo. Que é o foco da psicologia social. Então, sim, eu sempre trabalhei com essa coisa de psicologia e cultura, que é o RH e a cultura. O RH é o lugar do humano nas empresas Sim. e a cultura da empresa. Acabou que por isso que eu acho que aparece isso. E falando ali um pouco da minha trajetória, interessante você falar que eu, por muito tempo ali, fui de empresas tradicionais. Tinha ali o Até bancos, Itaú, né? né? Itaú, o Banco IB, que foi comprado, né, na época que eu estava lá, pelo Grupo Elopar, né, que é um grupo grande aí, Sim. que tem empresas como Cielo, Stelo, né, Velo, muitas E é empresas. nosso cliente na Arte pela Arte, então um beijo para Ah, a Elopar. Isso é uma coincidência, tá? É uma coincidência, É uma verdade. coincidência. Então, o IB foi de uma empresa da Elopar e depois eu fui para uma startup numa época que era tudo muito novo, que era o Hotel Urbano na época, tudo Sim. muito novo. E gostei desse mundo, né? E aí, depois disso, fui para a M4U, que era uma empresa da Cielo, que ali não tá claro, né? A M4U foi uma empresa da Cielo. E agora estou na Flash. Então, sempre passando por esse lugar de uma startup dentro de grupos grandes. Então, essa é um E pouco a minha trajetória. percebendo, isso é um achismo meu aqui, percebendo que você começa em lugares um pouco mais tradicionais, como você está dizendo, e galgando para lugares cada vez mais flexíveis, Sim. né? Porque você vai pegando, por exemplo, um hotel urbano da vida, que já começa a enxergar, por exemplo, o hábito de viajar, o hábito de você curtir os seus momentos de uma forma diferente como a maioria, né? Aí você vai para uma Flash que já enxerga um outro aspecto, que é o aspecto dos benefícios, Ah, também de uma forma mais flexível. E aproveitando esse gancho, eu quero que você explique, porque talvez nem eu mesmo entenda muito bem como é que funciona a questão do cartão mesmo de benefícios, né? Isso que ele é flexível eu já entendi, que a pessoa pode utilizar da forma que ela bem entender. Mas fica aquela dúvida, se quando não era flexível já existia uma dúvida de como você utilizar esses benefícios, quando você dá essa autonomia para a pessoa, não fica ainda mais difícil dela se virar? Como é que funciona isso? Na verdade, é o contrário, né? É Eu, o eu contrário. acredito muito que a liberdade empodera as pessoas. É uma crença, Não, né? e faz todo sentido. Mas eu acho que é isso, responsabiliza as pessoas, né? E não vou usar aqui termos técnicos, vou usar termos leigos, eu acho Por que todo favor. mundo vai entender. Qual eu acho que é a grande revolução da Flash, né? Tem muitas, mas eu vou pegar aqui o que eu acho que é mais tangível às pessoas. No mercado tradicional de benefícios, como que isso era feito? Uma empresa tradicional fazia uma coisa que a gente chamava de arranjo fechado, ou seja, ela fechava com determinadas empresas de alimentação, né, que faziam parte do seu arranjo, né, então uma rede de supermercados, uma rede de hortifrutis, restaurantes, né, eles se associavam a essa empresa e ela era aceita, esse cartão era aceito somente nessa rede credenciada, vamos chamar assim, que a gente Legal. chama isso de arranjo fechado. Então é por isso que vários trabalhadores, né, que recebem o cartão alimentação, têm que perguntar, ou tinham que perguntar antes da Flash, né? Aqui aceita o meu cartão X, Y, Z? Sim. Tinham que perguntar, porque não era óbvio, você não sabia. Tem estabelecimentos que até colocavam na frente, mas era importante perguntar, porque nem todo lugar aceitava. E não aceitava por
isso. Tem um arranjo aqui de negócios que gira aqui por trás, que eu não vou entrar, que acho que não faz parte tanto aqui do tema. O que que a Flash faz? Ela oferece um cartão bandeirado, né, com a bandeira Visa, que é o que a gente tem hoje em dia, Sim. com a bandeira Visa. Isso faz com que qualquer lugar, não precisa ser associado à Flash, qualquer lugar que aceite a bandeira Visa vai aceitar o meu cartão de Entendi. alimentação. Entendi. Então, isso muda o conceito de uso. Eu faço com que o trabalhador não precise usar na rede credenciada do meu fornecedor de serviços de alimentação. Né? Ele pode usar no lugar que ele tem o hábito de consumo dele. Eu não estou direcionando a pessoa para uma grande rede de supermercados. Sim. Às vezes, mercados de bairro não aceitavam, justamente porque tinham que fazer parte dessa rede fechada. E aí eu excluía com isso uma parte das pessoas do uso. Eu limitava. Pelo menos eu posso dizer que limito o uso do cartão. Sim. O que a Flash faz, que é uma grande novidade no mercado lá há 5 anos atrás, é mudar esse conceito, né? E tudo isso dentro de uma regra legal, tudo isso porque esses benefícios, eles são regularizados pelo Ministério do Trabalho. Então, tudo isso que eu tô falando tem que estar dentro de um processo legal. Sim. E a Flash entendeu e colocou essa tese é aceita, né? Por isso que surgiu a Flash aí, juridicamente, que não precisa o arranjo ser fechado para representar a alimentação para o trabalhador. É importante que o meu saldo de comida seja com aquele fim. Porque o que que acontece, Felipe? A gente vai para uma questão social. O Brasil é um país, a gente não pode esquecer que o Brasil tem muito Brasis no Brasil, né? É verdade. É um país continental. A gente tem realidades múltiplas aqui dentro. Então, só falar de Brasil é uma enormidade. E tem realidades múltiplas, assim. Tem pessoas milionárias no Brasil, mas o Brasil padece ainda de um problema que ele passa fome. O Brasil ainda tem estatísticas muito negativas em relação à fome. Então, o que que o Ministério do Trabalho entendeu há anos atrás? Essa lei é bem antiga. O trabalhador precisa ter alimentação no trabalho, assim como as crianças precisam ter alimentação na escola. Porque antes disso as pessoas desmaiavam, morriam no trabalho, porque não tinham alimentação, iam trabalhar e não tinham como se alimentar. Então, tornou-se obrigatório que as empresas forneçam alimentos para o seu trabalhador. Como elas vão fornecer? Tem empresas que têm refeitório, que fazem a comida e oferecem para o trabalhador. Mas isso é muito custoso. Imagina cada empresa ter isso. E aí Sim. surgiram as empresas que oferecem isso com uma tecnologia, um cartão. É. E o meu cartão, ele precisa ter o saldo para alimentação. Uma vez que ele tem um saldo de alimentação, não tem problema, não precisa ser no arranjo fechado. Ele está destinado só para aquele fim. E a gente garante isso como norma legal. E isso mudou a forma como o trabalhador usa o seu alimento, consome o seu alimento. Muito bem, caramba, que muito legal. E para quem viveu, e eu tô com os meus 40 anos já, para quem viveu a época do pedacinho de papel, né? O Vivi valezinho também. de papel, né? E quando também, e quem não viveu também a oportunidade escusa ali de utilizar o passe de ônibus para poder pagar um lanche na rua também, né? E você vê isso acontecendo hoje, é uma reorganização da coisa, né, cara? Que legal. Muito bacana. Eu gosto de pegar o tema da diversidade, porque para mim isso é um tema muito, muito querido para mim. Quando vocês. É que assim, eu imagino que uma empresa que trabalha com um produto voltado para benefícios tenha para si, para sua própria empresa, desenhado um planejamento, né? Sim. Se não melhor até, tipo, você precisa dar o exemplo, né? Sim. E quando vocês falam com a diversidade lá dentro, qual que é a estratégia que vocês já pensaram? E falam assim, cara, tem grupos de pessoas que precisam de benefícios diferentes e a gente consegue garantir isso. Muito legal a pergunta, porque esse é o meu maior encanto de Ah, que trabalhar numa legal. empresa como a Flash e poder disponibilizar isso para o mundo, assim, para o mercado, para o Brasil, né? Que é o alcance da nossa empresa. A gente trabalha na Flash, eu expliquei aqui muito o conceito de alimentação para o trabalhador, que é Sim. um dos benefícios. Se a gente for pensar benefício de forma ampla, ele vai pegar a mobilidade, alimentação, saúde, e eu tô falando isso aqui para pegar os principais, que eu Sim. acho que as pessoas conhecem, a maioria das empresas oferece plano de saúde, alimentação e mobilidade. E fitness, talvez. Talvez que junto com saúde ali, né? Junto com saúde, sim. Mas sim, pode ser farmácia, pode ser academias, né? Enfim. Então, vou pegar essas 3 grandes categorias para explicar um pouco como funciona a lógica Tá. do nosso produto. O cartão Flash, ele pode ser usado
para múltiplos benefícios, né? Mas eu vou pegar desses 3. Como que a gente funciona lá? A gente tem uma plataforma. Essa plataforma está por trás do cartão. O cartão é o físico que a gente passa no final, né? Mas tem uma plataforma de gestão de benefícios. Nessa plataforma, a gente dá pontos para as pessoas distribuírem. Esses pontos, assim, cada um ponto equivale a R$1, né? E aí eu falei que isso tem que estar pensado dentro da estratégia da empresa. Lembra? Eu falei isso desde o começo aqui. Então, como funciona hoje na Flash, como você perguntou, eu acho que junto dá para entender o nosso produto. Eu coloco ali determinados pontos. E esses pontos, eles são, e aí, para obedecer à lei, benefícios precisam ser iguais para todo mundo, do mesmo nível, de senioridade, o mesmo nível de senioridade. Então, o que eu quero dizer? Eu não posso ter um analista com um número de benefícios, com um valor de benefício, outro analista com outro número de benefícios, porque isso mostraria para a lei que eu estou tratando as pessoas de forma diferente. O que eu posso fazer é de acordo com a ascensão dentro da senioridade do cargo. Eu tenho um analista júnior, eu tenho um diretor, né, dentro de uma pirâmide de empresa. Aí sim eu posso dar diferentes valores, né? Mas todo mundo naquela categoria, ou seja, todos os diretores têm que receber o mesmo valor, todos os gerentes têm que receber o mesmo valor. Tá. Isso é para obedecer a norma legal, para dizer que a gente está tratando as pessoas de forma igualitária. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que os benefícios podem ser diferentes de acordo com a evolução de carreira das pessoas, mas não podem ser dentro do mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim, né? Então, ele precisa ser desenhado obedecendo isso. Tendo dito isso, você pode pensar assim, poxa, mas como é que eu traduzo as diversidades aqui? Porque eu tenho um diretor A e B que usam diferentes benefícios, um analista A e B que usa diferente benefício, porque a realidade dele é diferente. E aí que tá o pulo do gato. A gente oferece um determinado número, eu vou pegar aqui números para fazer fácil conta, são números abstratos. Pensa que eu ofereço 1.000 pontos dentro do cartão para os analistas. Dentro desse 1.000, eu travo as normas legais. Estou falando de números hipotéticos aqui e aí vou traduzir. Então, digamos que o meu sindicato diga que eu tenho que dar no mínimo R$300 de alimentação para o trabalhador. Então, desses 1.000, eu travo 300 para ele usar só em alimentos. Mas eu ofereço plano de saúde, Felipe. Esse plano de saúde, ele me custa hoje R$200 por colaborador. Então, eu travo R$200 do plano de saúde que eu pago à operadora de saúde, o plano de saúde dele. Com isso, o que acontece? Eu deixei ali, na nossa conta abstrata, R$500 livres. O que o colaborador pode fazer com esses R$500 livres? Ele pode melhorar o seu plano de saúde, porque ele é um colaborador que ele está no momento de vida em que ele quer melhorar o seu plano de saúde, que ele usa muito, né? Sendo que aqui tem uma coisa importante de falar, que os seguráveis têm normas específicas. O que eu quero dizer? Eu não posso a cada mês mudar meu plano de saúde. Agora eu vou melhorar meu plano, agora eu vou descer. Não. Uma vez que eu mudei a categoria do meu plano de saúde, eu tenho que ficar pelo menos 1 ano nessa categoria. Isso é para a pólice se equilibrar. Mas, enfim, isso é técnico, mas só para dizer como funciona. A pessoa pode usar, esse colaborador pode usar esse mesmo valor para poder melhorar a sua alimentação. Então, ele pode aumentar o seu valor de alimentação, que eu falei aqui no começo, que eram R$300 nessa situação hipotética. Então, ele pode pegar desses 500 que sobraram e aumentar mais 300 e ficar com R$600 de alimentação. Porque ele come muito, a família dele, ou ele, né, o trabalhador, consome muito alimento em mercado, restaurantes, enfim. Então, ele aumenta isso. Ele pode fazer ainda uma outra coisa. Ele pode deixar esse saldo livre, flexível, para ele usar dentro das categorias que são benefícios. O que eu quero dizer com isso? Ele pode usar na mobilidade dele. Eu sou uma pessoa que eu uso muito aplicativos de mobilidade, eu tenho carro, tenho que colocar muito combustível. Eu tava pensando até numa pessoa cadeirante que tem muito mais necessidade de deslocamento pago do que outras pessoas, né? Isso traduz. Pode ter uma pessoa, eu tô imaginando aqui, num cenário Rio, São Paulo, né? Eu vou de bicicleta pro trabalho, eu me locomovo muito de bicicleta, então eu não preciso tanto do combustível, assim, da mobilidade, mas eu preciso melhorar a minha alimentação. E aí, quando você traduz isso em diversidade, você começa a ver que a gente alcança nesse arranjo. É como se eu dissesse assim, a minha empresa tem 500 colaboradores, né? É como se cada colaborador tivesse um benefício, porque cada um pode fazer um rearranjo desses benefícios, tirando os seguráveis. A cada mês eles podem mudar, né? Então, o que não pode mudar? O que é travado pela norma legal, sindical, enfim, e o que é segurável. Todo o resto, a gente, por exemplo, na Flecha,
oferece, a maioria das empresas agora oferece, auxílio home office. Tá. O colaborador pode aumentar esse auxílio home office dele, com esse saldo que ficou aqui, porque ele tem mais uso de internet do que outros, mais luz do que outros. Ele fica mais em casa, ele vai pouco ao escritório. Então, é uma forma de cada um arranjar o seu benefício de acordo com a sua realidade. E aí você estava falando sobre a coisa mais igualitária, né? Me veio à cabeça, eu fiz parte do time de uma construtora uma vez, e uma das maiores reclamações era, cara, contar com plano de saúde ou com assistência médica aqui é bizarro, porque eles colocam todo mundo na mesma linha dos pedreiros, da galera da obra ali, né? Então, se você precisar de um médico, você vai no mesmo médico que a pessoa que tá ali na linha de baixo iria. E aí você se pergunta, por que não fazer o contrário? Por que não oferecer para essa galera algo ainda mais acima e você igualitar por cima, né? E isso, você começou a falar, eu falei, gente, é verdade, né? O pessoal falava, pelo amor de Deus, tenha seu próprio plano de saúde, porque se você for contar com o da empresa aqui, você tá ferrado. Então, esse é um bom exemplo do que eu falei no começo aqui da nossa conversa, né? Eu já fui de empresas em que eu ouvia do colaborador, assim, puxa, meu benefício não me atende. Uhum. E a empresa investe dinheiro. Por mais que o plano de saúde seja básico, ele é um custo para a empresa, né? Sim. E aí eu pensava assim, poxa, qual é a minha percepção lá na ponta? Olha que louco isso. O nosso benefício não é um benefício para o trabalhador. Ele não atende a quem deveria atender. Por que isso, né? Mas aí a empresa olha e fala, o meu papel eu fiz, né? Exato. Se ela olhar para um sindicato da vida, ela fala assim, o que eles cobram de mim, eu entreguei. Eu atendi. Se não atendeu a pessoa, aí também eu não posso fazer muito, né? Que Exatamente. bom que Aí esse pensamento tá tá mudando. mudando. Acho que isso se coloca num lugar em que a gente tem que olhar, como você falou aqui no começo, na abertura, achei bem bacana, que o mundo é feito de pessoas, né? Uhum. Nada acontece, você falou aqui na abertura, que a empresa, né? Tudo acontece com pessoas. Então, tudo coloca dentro do qual é a estratégia daquela empresa, né? É claro que ela pode oferecer, e tá dentro da lei, ela tá atendendo mesmo, a norma sindical. Mas aí ela tem que estar entendendo que na estratégia dela, ela vai ter uma alta rotatividade de pessoas, porque as pessoas não se sentem vinculadas àquele lugar, não se sentem cuidadas naquele Uhum. lugar, Sim. né? E se essa for a estratégia da empresa, tudo bem. É só importante ela ter isso em mente. Agora, as empresas cada vez mais têm se posicionado de olhar a sua força de trabalho, na atração e retenção de talentos. Esse é o grande desafio dos RHs, é o que eu mais ouço falar nos nossos grupos, sabe, de técnicos de RH. Então, é importante traduzir, entender que o produto nasça olhando a quem deve ser olhado. Se ele Sim. vai servir ao trabalhador, como eu posso fazer isso? E aqui as pessoas podem falar assim: ah, mas isso custa muito dinheiro. Não necessariamente. Acho que custa dinheiro para mim é você investir um dinheiro, seja R$ 1, e ninguém usar. É Isso é que custa dinheiro. verdade. Agora, você usar R$ 2, as pessoas usarem aquilo e ficarem satisfeitas com o que estão recebendo, entenderem o que está recebendo, isso é valor. Sim. E eu acho que é isso que as empresas buscam, né? Como vender valor pro meu colaborador, como mostrar que ele é importante para o meu negócio. Bem, você que é de RH, você deve estar muito familiarizada com o processo de onboarding, né? E aqui no Relacionando a gente tem um momento do onboarding que é o momento do crachá da firma. Então eu vou pedir para você segurar a nossa plaquinha do nosso logotipo Claro. e eu vou fazer um crachá aqui em tempo real para você. Você pode usar, levar para casa, tá? É seu. Vamos fazer? Vamos, vai ser um prazer. Então Como é vou que pedir, por favor, funciona? só para você segurar a plaquinha. Eu vou tirar a sua foto. E enquanto a gente conversa, Oi? vai saindo aqui. Ai, que Muito bacana. obrigado. Adorei isso, hein? Adorei a coisa do crachá da firma. Ai, eu É o amo. crachá da firma. Se Eu não, amo. Eu tenho crachá de vários lugares que eu passei, eu guardo. Com muito carinho. é claro, Porque né? cada Faz parte da lugar, sua história, pelo amor exato. de Deus. É, Você estava falando agora sobre o home office e eu achei interessante porque a minha percepção é que nem todos os benefícios são tão objetivos, né? São tão visíveis. Alguns são mais invisíveis, né? Uhum.
E eu não tinha pensado no home office ainda. E eu imagino que ele seja parte desses benefícios mais invisíveis. Existe essa preocupação, então, para você poder oferecer algumas coisas que vão fazer muito bem para um colaborador, por exemplo, que teria um baita de um desafio para se locomover, para estar presente na empresa, mas que ele pode fazer esse trabalho dentro de casa, por exemplo, e isso pode ser enxergado como um benefício pensado e planejado pela empresa, por exemplo. Nossa, isso eu acho que é bem legal a gente falar quando se fala de benefícios. Acho que a gente tem que pensar assim: existe o benefício objetivo, vamos chamar assim. O objetivo é aquele benefício claro. Eu recebo alimentação, é um Uhum, benefício, né? É, e é claro que ele é para alimentação. Eu tenho o benefício do plano de saúde, e é claro que ele é um benefício para cuidar da minha saúde. sim. Agora, a gente cada vez mais vem falando, né? do, do intangível, né? Dos benefícios que a gente tem, que tem um valor enorme agregado, mas que não são objetivos. Vamos dizer assim, não é tão claro aquilo. Então, quando eu falo em oferecer trabalho híbrido ou trabalho remoto, nesse momento eu estou falando de benefício. E aí eu quero até ligar com um tema que você trouxe aqui e falou que é muito importante para você, que é a diversidade. Olha como são as coisas, né? A lei previu algo muito objetivo, até colocou isso numa reforma que a gente teve recente, de que PCDs, por exemplo, têm prioridade na empresa em ter trabalho remoto e híbrido, e eu acho que faz sentido. Você até Faz, né? falou o quanto que é difícil um cadeirante se locomover, né? E fato, a nossa cidade, nossas cidades brasileiras não têm todo o preparo, né? Com carrinho de bebê eu entendi isso claramente. E olha que Ah, é um carrinho, gente, imagina um eu tô para passar cadeirante. por isso, né? É, O meu também tá para nascer. cada vez que eu passo com um carrinho de bebê no lugar, eu falo, gente, e olha que é um carrinho, eu tenho força, eu falei, agora um cadeirante, perdeu mobilidade aqui nesse lugar. A É gente verdade. começa a ver a dificuldade que tem, né? E aí, trazendo a coisa do benefício objetivo e não tão objetivo assim, né? Quando você olha pessoas periféricas, né? Pessoas pretas, né? Elas sofrem uma série de violências na sociedade, né? E quando elas têm que se locomover para o trabalho, cada vez mais elas estão suscetíveis a essas violências. A pessoa periférica que enfrenta duas, né, nas cidades grandes como Rio e São Paulo, às vezes 2, 3 horas de ida e volta para o trabalho, são pessoas que representam uma diversidade na nossa sociedade e estão ali expostas a pior estrutura da cidade, Verdade. né? Que é a locomoção. Então você começa a entender que você cada vez mais está prejudicando ou afastando as pessoas que já são excluídas. Essas pessoas, por exemplo, periféricas, pessoas pretas, poderiam usar esse tempo para se desenvolver, para estudar mais, para, enfim, cuidar da própria saúde, cuidar da família, e elas perdem muito tempo nessa locomoção. Então, quando você traz o trabalho home office ou o trabalho híbrido, você começa a levar para essas pessoas valor. É. E aí eu vou te falar uma coisa bastante curiosa que acontece assim desde a pandemia. Felipe, não tem um processo seletivo em que as pessoas não perguntem se o trabalho é híbrido, remoto ou presencial. Isso virou um valor para as Virou um pessoas. valor. Virou um benefício. Começou como um benefício não objetivo, hoje é objetivo. Tem pessoas que negam vagas, eu ouço isso nos meus grupos de RH, porque ele é 100% presencial. E aí, às vezes, é uma mãe, né, que não pode abrir mão. Então, se ela pode escolher até mesmo, de repente, ganhar menos, mas trabalhar híbrido ou remoto, ela prefere em relação a um trabalho que até pode pagar mais, mas que ela tem que se locomover todo dia. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que pensar que se a gente está levando o, o critério objetivo, né, da forma de trabalho, vamos colocar aqui, o presencial, que é o tradicional, você continua com as mesmas pessoas na empresa. Sim. Você continua favorecendo as pessoas que estão próximas ao local de trabalho, que geralmente não são nas regiões periféricas. Então, você está favorecendo sempre o mesmo nicho, o mesmo público na sua empresa. Quando você começa a pensar em diversidade, oferecer o trabalho híbrido barra remoto, você começa realmente a trazer diversidade É porque para o sempre seu se falou sobre, negócio. sobre centralização do trabalho, né? Ah, Sempre se falou sobre a dificuldade de quem está descentralizado enxergar nos seus trabalhos, né? E aí vem a pandemia para mostrar para todo mundo que o trabalho remoto ele funciona. E se não exato. funciona para a empresa XPTO, é só porque ela ainda não está preparada para isso, porque tem como se preparar, né?
Então a gente olha e fala, caramba, né? Olha, precisou a gente passar por uma pandemia para mostrar para as pessoas que tem solução para essa descentralização. Não é só, vocês podiam abrir a sua empresa mais lá para a Zona Leste, mais lá para a Zona Norte. Podia, realmente. Assim a gente resolvia essa questão da centralização. Mas existe agora outra solução. E tá Exato. provado que já já vai estar no currículo da pessoa, assim, É, né? é Trabalho verdade. apenas remoto. Aqui no Relaciocinando tem uma dificuldade que eu comecei a perceber que eu olhava e falava, cara, essa pessoa é bacana, ela fala sobre tal coisa. Aí eu procurava a empresa, eu falava, a empresa fica em São Paulo, que bacana. Aí você vai convidar a pessoa, ela fala, ai, desculpa, mas é que eu sou de Recife. E sim, eu trabalho para eles, mas meu trabalho é remoto. Você fala, ai, caramba, no Relaciocinando a gente faz a coisa mais olho no olho, né? E aí eu olhava e falava, olha só que legal, né? A É empresa isso. tem sede em São Paulo, mas tem tanta gente que tá numa região extremamente mais lá para cima. Tá longe, mas tá ao mesmo tempo muito perto. Então isso, É isso é isso. muito legal. Esse é o seu crachá, está pronto. Oba, vou Bem-vindo à turma colocar. do Ai, ficou Relaciocinando. lindo. Que letra bonita também. E agora eu brinco que um dia eu ainda vou juntar todos os crachás um dia, quero É botar bem todas as bonito. pessoas de volta aí um dia no auditório, a gente vai fazer um episódio especial. Um Ah, dia, conte comigo. imagina, um dia isso ainda vai acontecer. Pergunta: é, benefícios podem impactar em turnover, em retenção? Pessoas podem acabar se demitindo porque receberam uma proposta do salário até parecido, mas com muitos mais benefícios interessantes, que realmente, de repente, funciona para ela e não apenas existem? Eu acredito, e a gente tem estudos, né, que dentro da Flash que mostram que o grau de atração e retenção dos colaboradores, de engajamento, aumentam quando os benefícios respondem mais à vida do trabalhador. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando alguém procura, normalmente, né, vamos nos colocar aqui nesse lugar de candidato, né, a Sim. uma vaga. O que as pessoas vão priorizar? Tem a parte de carreira, né? Uhum. Elas buscam alguma mudança de carreira, seja uma ascensão de carreira, seja um incremento de conhecimento, ao pegar um desafio novo, uma coisa que eu nunca fiz, um segmento de negócio que eu nunca trabalhei. Então, isso representa conhecimento. Isso tem um valor, né? As pessoas às vezes mudam por salário, né? E aí é uma coisa objetiva, elas querem. E no salário, o benefício entra nessa conta. É, né? É mais uma coisa que entra na conta. Então, eu recebo X, mas eu tenho esse benefício, né? E uma coisa interessante de se pensar. Hoje, se eu recebo, por exemplo, R$ 1.000 de alimentação no meu cartão benefício, eu tenho exatamente R$ 1.000 para gastar com alimentação, né? O que eu quero dizer com isso? Para a empresa, ela não paga impostos sobre o que ela está destinando para alimentação do trabalhador, Tá. e o trabalhador não paga impostos sobre o que ele recebe no cartão alimentação. Isso é lei, isso é protegido pela lei, para justamente melhorar a alimentação do trabalhador, né? Então, o que eu quero dizer? Do meu caixa saiu 1.000, o colaborador recebeu 1.000, né, para poder usar. Quando eu coloco esse incremento de salário, olha o que acontece, Felipe. Não sai R$ 1.000 que eu dei a mais no salário de uma pessoa, não sai R$ 1.000 do meu caixa. Não sai. Vai sair algo aí em torno de 1.300, cinquenta do Ok. meu caixa, Sim. né? E o trabalhador, por outro lado, quando recebe R$ 1.000 a mais ali no salário dele, ele vai pagar 27,5 de imposto. Então, esses R$ 1.000 também não são R$ 1.000 para ele. Uhum. São algo ali em torno a R$ 800, 850, alguma coisa ali. Olha o delta entre o que sai do meu caixa, o que eu invisto na pessoa, quando é folha de pagamento, do que ele recebe realmente para ele usar. Então, isso entra na conta. Eu preciso falar sobre o Delta, porque, cara, fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Delta. É grande, é Não, grande. olha o Delta, gente, olha, me lembrou a época de escola. Muito bem. Ahn, Acho que é importante falar do delta, né? O delta é a diferença sim, entre sim, o que sai do meu caixa e o que sim. a pessoa percebe, Né, se né, você para não o sabia o que era público. o é que eu lembrei do delta das aulas de matemática nas aulas de escola, mas realmente é bom a gente explicar. Porque a gente teve uma participante aqui, a doutora Aline Mello, ela é ainda da Heineken, e juntos eles criaram a diretoria da felicidade, né? Então, eu já tenho visto isso em algumas outras empresas, né? Existe
agora essa formação de Chief Happiness Officer, né? Que é justamente para trabalhar essa questão da felicidade. E uma das coisas mais incríveis que eu fiquei sabendo é que ela era possível de metrificar. Então eu falei, caramba, cara, que legal, né? Você poder metrificar o nível de felicidade de alguém dentro do clima ali do ambiente da empresa. E aí eu imagino que até por ser a Flash uma empresa de benefícios, ela também saiba trabalhar essa metrificação do engajamento, da motivação, né, da disposição. É verdade isso? Acontece isso? É verdade isso. A gente tem um estudo na Flash, que a Flash conduziu junto com a FGV, ou seja, com o Instituto Técnico renomado, né, no mercado. A gente está saindo a segunda edição agora desse estudo, em que ele mostra que o nível de engajamento dos trabalhadores aumenta substancialmente quando ele se sente cuidado, acolhido pela empresa, né? Aí eu volto até lá às minhas origens de psicologia, né? O que Uhum. que nós, seres humanos, tanto buscamos na nossa vida, né? Segurança. Segurança, respeito, Uhum. acolhimento, né, são da nossa origem humana. Sim. Então, isso liga automaticamente, né, dentro da psicologia, da psique humana, a pessoa que sente isso, né, acolhimento, respeito, cuidado, a uma organização, né, a uma instituição que faça isso com a pessoa, né? Então, nós, seres humanos, buscamos isso. E a gente metrifica, assim, a gente tem esse engaja, a gente pode fazer se você quiser, no futuro, um episódio só sobre isso, porque é bem bacana. A gente mostra Caramba. indicadores que mostram o nível de engajamento por regiões do Brasil, por geração, por nível de escolaridade, então tem vários recortes dentro disso. Mas resumindo muito aqui nosso estudo, ele vai falar que o nível de engajamento aumenta na mesma proporção em que a empresa investe em cuidados para o trabalhador. E o benefício normalmente é o lugar onde se chega a esse cuidado. O plano de saúde, é alimentação, é o cuidado com a saúde como um todo, né? Uhum. Mental, é física, falou de academias, né? É, hoje tem o mindfulness, e as empresas investem em aplicativos, em momentos em que cuidam dessa saúde do trabalhador. E foi bacana você falar do aplicativo, até porque imagino que alguém que possa estar assistindo agora e fala, caramba, minha empresa ela não é grande para eu poder garantir isso tudo. É possível você garantir um cuidado de forma proporcional ao tamanho do seu negócio, né? Eu Você acredito. só precisa entender quais são as oportunidades, as soluções que existem para isso. E os aplicativos, eles existem também para garantir um acesso, né? Por exemplo, eu vejo muito o tal do Zen Club, né? Que você tem ali uma série de profissionais que se colocam à disposição por um preço muito pequenininho Sim. para garantir terapia, por exemplo. Uhum. Né? E eu conheço gente que faz e fala: caramba, cara, na verdade eu precisei só passar com uns 2 ou 3 até olhar e falar assim: não, esse aqui é legal, essa pessoa é legal. E sei lá, acho que ela tava pagando R$ 70 por sessão, alguma coisa assim, que é considerado nesse universo de terapia um valor baixo. Né? Exatamente. E então você olha e fala assim: caramba, eu não preciso ser uma empresa. Quantos funcionários tem a Flash? Eu 920. não preciso ser uma empresa com 920 colaboradores para eu poder garantir esse cuidado para os meus Sim, funcionários, né? Basta você começar a olhar para eles com esse caráter mais humano e entender de uma vez por todas que cada pessoa precisa ali de um aspecto específico, né? Então, a minha esposa está grávida agora, eu fico impressionado como o escritório no qual ela trabalha, que é um escritório de contabilidade, então realmente não tem um monte de colaborador lá uhum, dentro, a forma como eles tratam ela, a forma como eles garantem para ela o melhor processo de gestação e tudo mais, ainda que trabalhe lá dentro. Eu olho e falo, cara, é tão raro de ver isso, né? Tão raro. E o mais legal é que, assim, dá pra ver que eles estão mais preocupados em perdê-la do que demiti-la depois que ela voltar da licença maternidade. Então, eu falo, caramba, né, cara, que bonito que é ver quer ver um gestor, 2 gestores preocupados de verdade com como aquele colaborador está, né? sim. Então se você tava olhando falando assim, mas isso aí é só pra empresa grande, gigante, mas a gente tem uma psicóloga aqui pra falar pra você que, cara, é uma questão humana e não apenas técnica e não apenas burocrática. É você olhar e falar assim, tive uma ideia. Isso e isso aqui já garantem um cuidado pro meu funcionário, pro meu colaborador, incrível. E vai deixar eles mais seguros, mais acolhidos e mais respeitados, né? Exatamente. Mais uma vez, volta aquilo que a gente falou. É,
o que você instrumentaliza é a forma como você faz chegar, a tecnologia que você usa, a plataforma que você usa, é a forma que você faz chegar. Agora, a estratégia é que tem que ser traduzida na cultura. A minha cultura é uma cultura de cuidado. Uhum, E o colaborador percebe isso, todo ser humano sim. consegue perceber isso, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acredito que é para a empresa, sei lá, com 2 funcionários ou muitos mil, milhares de funcionários, porque trata-se de uma única coisa. A gente está falando de cultura, né, que tem que estar alinhada com a estratégia da empresa. Por que a empresa, pegando aqui o exemplo que você deu da sua esposa, está preocupada em perdê-la? Porque não é fácil achar um profissional, até você Sim. contratar, até você treinar esse profissional, para ele começar a atender no seu nível de qualidade o seu E cliente. não é por nada não, mas ela é foda. Ah, com Ela é certeza, boa. acredito Ela é nisso. boa. Então, exatamente, é difícil perder um profissional foda, como Uhum, você falou. sim. Então, assim, é custoso para a empresa, por que não cuidar? Então, não precisa exatamente você ter um X mil reais para poder cuidar do trabalhador. Que isso se traduza na cultura da empresa, Sim. que tenha um espaço de acolhimento, que o processo de trabalho seja respeitoso, as lideranças sejam respeitosas. Isso vale zero dinheiro. Isso é zero dinheiro envolvido. Isso é cultura, isso é pertencimento, sabe? A gente está falando de uma outra coisa que É. todo mundo pode fazer. E a gente precisa deixar claro também que aí sim, a gente está falando de um universo um pouco privilegiado, né? Porque nem todo mundo tem essa possibilidade de escolher trabalhar numa empresa porque ela garante tais benefícios. Às vezes a pessoa só precisa de um emprego e ela vai parar na empresa que estiver disposta a contratá-lo, né? Exatamente. Então acho que isso é bacana da gente deixar bem claro, né? Antes, quando a gente estava falando nos bastidores, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre muitas dúvidas, né, que muitos colaboradores têm em relação a benefícios, e eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Vamos trazer algumas que são as mais que sempre aparecem para a gente já começar a falar assim: olha, gente, é assim que funciona? Boa. Muito bom isso, porque acho que é uma forma de chegar aqui a todo mundo. É, Falei, benefício não é uma coisa fácil de ser explicada. Sim, Normalmente, o que mais chega de dúvidas pra gente é o uso do plano de saúde. O plano de saúde talvez seja algo que tenha mais dúvidas, né? mas De acho que isso é como. para todo mundo, né? Por que que eu tenha, né? Tem algumas empresas que colocam um plano de saúde para todos, né? Uhum, Chama isso de compulsório para todos. Entrou na empresa, tem plano de saúde. E aí algumas pessoas falam assim, mas eu preciso mesmo, porque eu tenho do meu marido, da minha uhum. esposa. É, e aí, normalmente, isso acontece porque a gente nunca consegue garantir, como empresa, que você vai estar casado sempre com aquela pessoa. Sim, Como verdade. empresa, a gente olha, de modo geral, as pessoas, como uma instituição de cuidado que a gente precisa ter. E eu não consigo falar para o plano de saúde assim, agora essa pessoa que teve um problema veio me procurar, você coloca lá no plano. Não existe isso, né? A lógica de um plano de saúde é uma lógica de seguráveis, é um seguro saúde. Então, é como se você fosse fazer um seguro para sua casa depois que ela pegou fogo. Ah, sim. Não existe. É Então, é verdade. quando você precisa usar que você vai contratar, isso não é um conceito de seguro, É. né? Então, quando é um conceito segurável, você precisa preparar numa apólice de seguro para que todos sejam contemplados ali na sua necessidade. E é por isso que as pessoas geralmente estão. Existem empresas que não fazem isso. E colocam um opcional plano de saúde. Isso normalmente tem um custo maior para a empresa. Então a gente está sempre olhando esse custo versus o que eu entrego para o trabalhador. Porque às vezes eu estou gastando mais para ter menos trabalhadores no plano, porque o que o plano está calculando? Se ele é opcional, a pessoa só vai entrar no plano quando ela precisar. Significa que o meu sinistro vai ser muito alto, o meu uso vai ser muito alto do Sim. plano de saúde. Então, a operadora de saúde, o plano de saúde, reprecifica essa pólice de um modo que ela fica muito cara. Às vezes nem vale a pena. Então, por isso que a maioria das empresas colocam isso de início. Eu acho que esse é um benefício, né, que mais traz dúvidas assim de cara. E o outro não é um benefício assim tão objetivo que esteja no nosso cartão, mas que é um benefício, né? Hoje é lei, inclusive, que são as licenças de maternidade. Eu acho que ela Ah, é causa verdade. muita dúvida nas E a pessoas. Chegam. paternidade E a também, né? Que paternidade tá sendo muito também. debatida ultimamente. Muito, muito. Inclusive, eu li uma matéria em janeiro dizendo, eu achei isso maravilhoso, que o Congresso tem até dezembro desse ano para legislar sobre a licença paternidade da mulher ser igual a do homem ser igual a da mulher. Sim. Eu acho isso maravilhoso. Aí a gente está começando a falar realmente de igualdade no mercado de trabalho. É.
né? Então, em tese, só lembrando aqui que a lei prevê 120 dias, né, de licença maternidade. Algumas empresas aplicam mais, mas é por um conceito de ser cadastrada no programa do governo como empresa cidadã, e elas oferecem 6 meses de licença maternidade. Mas está em discussão no Congresso. Foi dado pelo Supremo Tribunal até dezembro para legislar sobre isso. Então, bem bacana. Então, indo aqui para as dúvidas, né, que o que mais chega lá no RH, também com relação à licença maternidade. E ela tem um lugar objetivo da lei e tem um lugar que tudo é objetivo, mas tem um lugar que é mais flexível. O que eu quero dizer com isso? Os 120 dias de licença maternidade são obrigatórios e ela é regulada através de estabilidade, não só pré como pós o parto, né? Então, tem um período ali que você não pode desligar a mulher, mesmo após a volta da licença maternidade. Então, tem isso. Agora, tem muitas nuances na licença. E aí, onde que eu recomendo as pessoas tirarem dúvida? Nos seus sindicatos, porque é o sindicato que faz essa regulação mais específica. Então, tem sindicatos que vão dizer que a licença maternidade ela precisa ser maior ou ela precisa ter um benefício esticado. O que eu quero dizer? Tem algumas empresas que, por norma, o alimento é para o trabalho, é para o trabalhador, para o trabalho. Então, em tese, se a pessoa está de férias ou de licença, alguma licença médica, não precisa pagar alimentação. Sim. Outros sindicatos vão dizer que na licença maternidade é obrigatório pagar alimentação para mulher grávida. Quer dizer, pós-puérpera, né? Sim, Não mais sim. grávida, na licença maternidade. Então, essas nuances que tem da lei, geralmente está pelo sindicato. Existe uma lei maior, que é a CLT, que regula a relação do trabalho, e a sua relação de trabalho com a sua empresa é regulada pelo sindicato. Então, se as pessoas quiserem, isso tudo é aberto, os sindicatos têm site, a maioria desses sindicatos tem site. Vale a pena tirar a dúvida ali a gente chama disso de acordo coletivo de trabalho que o sindicato tem com as empresas. Isso regula tudo, regula, por exemplo, uma pessoa de afastamento médico. Outra dúvida que chega muito pra gente. Uma pessoa de afastamento médico, quanto tempo que ela tem de estabilidade? Se ela precisa ou não receber um complemento de salário durante o seu afastamento. Tudo isso está regulado no seu sindicato. Então, tá aí a importância dos sindicatos. Eu acho que o sindicato é um bom lugar de interlocução entre trabalhador e empresa. Ele tá ali para mediar essa relação, que é uma relação que nem sempre é fácil. Então, essas dúvidas vocês podem tirar sempre que tiverem no sindicato de vocês. Ou pelo site, é só acessar o site e ler o acordo, que ele é obrigatório ele ser aberto, ele é público. Sim. Ele não pode ser privado, senão ele não é um acordo de trabalho, né? Ele tem sempre que ser aberto ao trabalhador e à sociedade. Eu vi no Instagram do Menino do RH, que é um comediante que fala sobre o dia a dia do Recursos Humanos, né? E aí tinha uma sketch que ele mesmo fez, que eram 2 colaboradores chegando e falando assim, aí, ó, a gente tem o mesmo salário, mas o olheiri da gente tá diferente, que história é essa, né? E aí ele perguntou, mas tá diferente, mas não tem certeza que não teve nada aí que vocês, né, fizeram ao longo do mês de diferente? Não teve nada. Aí ele coloca ali no sistema e fala assim, mas que eu tô vendo aqui, ó, você, inclusive, e tal, utilizou a coparticipação do seu plano de saúde e você estava negociando uma questão de férias aqui e tal, não sei o que, é lógico que vai dar diferente. Aí eles... né? É verdade, né? Teve isso mesmo, eu fiquei doente. E aí você vai falar assim, Então, existe sim, né? Uma série de dúvidas, eu imagino que seja difícil. Não é nem todo colaborador que entra numa empresa vai conseguir entender de cara, né? O que tudo isso representa. Já deve ter, né? O recurso humano já é formado para isso, né? Imagina uma pessoa que não é formada para isso, né? Exato. Muitas dúvidas. Essas dúvidas de olerite são as mais comuns. Nossa, todo dia. A gente tá chegando aqui no nosso finalzinho. Aquela câmera ali é a sua câmera. Eu vou abrir ela para você dar o recado final que você quiser dar em seu nome, nome da Flash, promover suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Você fica à vontade. Legal, Felipe. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui falando com vocês. A ideia de vir nesse podcast aqui, aceitar esse convite do Felipe, foi justamente
trazer de forma mais popular, aberta, os conceitos que a gente tem no RH. Me coloco aí à vontade, à disposição, caso alguém queira contato comigo lá pelo LinkedIn. Alana Mendes de Azevedo, vocês me encontram lá. Se quiserem também alguma informação, alguma ajuda sobre benefícios, sobre a Flecha, é só me procurar por lá. A ideia é essa. O RH é uma área que eu tenho enorme paixão. Eu acho que é um lugar que a gente humaniza as relações de trabalho, é um lugar em que a gente cuida das pessoas. Esse é o meu maior encanto de estar ali. Então, a ideia é conversar com as pessoas sobre as suas problemáticas no dia a dia do trabalho. Então, quem quiser me procurar, pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A gente sabe que nessa vida tudo é consequência uma coisa da outra. Tem quem diga que essa geração que nasceu agora é uma geração difícil de lidar, é uma geração que reclama demais. Porém, é uma geração que pensa diferente. Olha só, eles buscam um propósito. Eles querem entender o quanto aquilo de verdade tem valor para eles. Mas na minha época eu não podia escolher. Pois é, na sua não. Mas na atual, talvez a gente consiga já começar a encaminhar que o acordo profissional pessoal começa a realmente fazer sentido na vida de cada pessoa que está se dispondo a fazer parte de um time, de uma equipe, de uma empresa. E quando a gente fala de benefícios, a gente está falando de cuidado, que é exatamente aquele momento em que um colaborador, se ele tiver esse privilégio, ele pode olhar e falar, cara, isso aqui realmente me acolhe, isso me deixa mais seguro, isso me deixa me sentindo mais respeitado. Então, se a gente hoje pode falar sobre isso, se a gente hoje tem empresas que flexibilizam a coisa porque entenderam que nem todo mundo vai usufruir daquele planejamento de benefícios que foi criado pela empresa, talvez unicamente apenas para atender uma norma sindical, que lindo, que legal, que bacana, né? Então a gente realmente começa a humanizar essas coisas. Tem gente que vai precisar muito mais de deslocamento, tem gente que vai precisar muito mais de alimentação. Talvez uma mulher num momento de gestação vá colocar os seus pontinhos muito mais na alimentação, talvez. Quem sabe? Mas aí a gente começa a olhar para as pessoas como indivíduos e não mais como um coletivo de pessoas que eu contratei para fazer parte da minha empresa. Vamos começar a pensar que talvez as coisas aconteçam porque uma é consequência da outra. E talvez seja na hora mesmo da gente começar a entender qual é o propósito de estar na empresa que a gente está, qual é o propósito de estar recebendo o que a gente está recebendo, qual é o propósito de eu fazer com que esse profissional que eu sou encontre com o pessoal que eu também sou. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok, ouça a gente também no Spotify, no Deezer, através de áudio. E no YouTube, se você colocar Relaciocinando Podcast e ele falar, tem certeza que você não quis dizer relacionando? Clica embaixo e fala assim, não, eu quero dizer sim relaciocinando. Vamos ensinar para o algoritmo do YouTube que o Relaciocinando veio para ficar, que é um projeto sólido, que a gente vai decolar cada vez mais. Eu agradeço a sua participação, foi uma conversa muito bacana. Espero vê-la de volta outras vezes, até pra gente falar sobre coisas que aparentemente dão muito pano pra manga ainda, né? Tem muita coisa aí. Obrigada. E vocês, eu vejo no próximo episódio. Obrigado e um grande abraço.